Kids, tá certo? Eu queria chamar meu amigo Doug Hankins. Ele é o pastor de jovens adultos aqui e ele vai pregar uma palavra pra gente hoje. Eu vou estar interpretando, traduzindo, tá bom? Doug, would you please come? Me ajuda a receber ele com carinho. Awesome. Thanks, buddy. All right. Well, bom dia. Tudo bem? That's all the Portuguese I know. Esse é o português que eu sei. I'm done. So, good morning. I'm so glad to be with y'all here this morning. Bom dia. Eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês nessa manhã. Let me tell a little bit about my story just to set up where we're going to go this morning, if that's okay with y'all. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês antes da gente começar, se tiver tudo bem com vocês. Is that good? Tudo bem? Tá certo? Okay, good. I had nothing in place if you guys had said no. So. Se você tivesse falado não, eu não tinha nada mais para falar. Então, Okay, vou so falar. there we go. So I was born into a non-Christian, atheist, agnostic family in Texas. Eu nasci e fui criado por uma família que não é cristã, agnóstica, a família de ateus lá no Texas. And so I grew up not ever hearing the name of Jesus in my household. Eu cresci não ouvindo o nome de Jesus dos meus familiares. When I was 16, my best friend started inviting me to come to church with him. E quando eu tinha 16 anos de idade, um amigo meu começou a me convidar para ir à igreja. And I heard the gospel for the first time and prayed to receive Jesus as my Lord and Savior. E lá eu vi o evangelho pela primeira vez e eu orei pedindo ao Senhor, recebendo o Senhor como meu Senhor e Salvador. Now, here's the thing for me and my conversion experience. E isso que aconteceu na minha conversão. For many, if they grew up in the church, when they become Christians, it's a very easy path into following Jesus. Muitos cresceram na igreja, eles aceitam a Jesus e para mim assim, eu tenho que eles é um caminho fácil para eles. For me, it was the difference between night and day. Mas para mim era uma diferença assim entre como se fosse o dia e a noite. When I became a Christian, I began to experience conviction for the first time. Eu comecei quando eu me tornei converti, eu comecei a ter convicções. And that was quite a strange experience for me. E foram experiências muito estranhas para mim. But what it did is help me to understand that Jesus is real. Mas essas convicções, né, me ajudaram a perceber que Jesus é real. And this God experience is real. Que essa experiência que a gente tem de Deus é verdadeira. And so I began to share Jesus with every non-Christian I knew. Então eu comecei a compartilhar sobre Jesus com todas as pessoas que eu conhecia, Which was my family. que na verdade era a minha família. And so, by God's grace, I was able to see my mom and sister become Christians, E pela graça de Deus eu pude ver a minha irmã e a minha mãe se converterem. and my dad later became a Christian as well. E mais tarde, depois, o meu pai também se tornou um cristão. And so, I don't know where you guys might be today, Eu não sei onde vocês estão hoje, but I think what my story can encourage you with mas se a minha história puder te encorajar em algo, is no matter what your situation is, não importa qual seja a sua circunstância, Jesus can use you Jesus pode usar a sua vida to make an impact for His kingdom para fazer um impacto no reino para o reino dele, wherever you go, onde quer que você vá, in whatever place you live, e qualquer lugar que você in whatever your more. family situation, E não importa qualquer a situação que sua família esteja enfrentando, in whatever your job situation. ou o seu trabalho. And so on that note, I want to have a conversation today, or talk today, E eu quero, então, ter uma conversa com vocês. O que eu quero falar com vocês é about something that I've been trying to walk our young people through in young adult ministry. algo que eu estou tentando conduzir, liderar os jovens adultos no nosso ministério. And while Gil translates this sentence, I'm going to clean the fog off my glasses. Enquanto eu traduzo essa frase, ele vai limpar o óculos dele. Vou continuar falando. Man, the Holy Spirit is moving and the fog has filled in. This is great. O Espírito Santo está movendo e está embaçando meu óculos aqui. All right, I want to talk to you guys about this idea called compassion. Eu quero falar com vocês sobre essa ideia de compaixão. One of the things that we've been walking in over the last season is that Jesus Uma das coisas que a gente tem caminhado, né, falado com as pessoas nessa última estação é que Jesus operates really with three streams of spirituality. ele opera na verdade em 3 ramificações de espiritualidade: Community, comunidade, compassion, compaixão and celebration. e celebração. Jesus seems to be the kind of person Jesus parece ser o tipo de pessoa
who gathers people in community, que reúne pessoas em comunidades. demonstrates compassion on the city around him, Ele demonstra então compaixão na cidade, né, onde eles estão. and then, as God moves, E enquanto Deus move, he gathers everybody to celebrate what God has done. ele reúne a todos para então celebrar aquilo que Deus está fazendo. So I think it's important for us to really understand what compassion is, É muito importante para nós entendermos o que compaixão é, because it's such a critical part of the way that Jesus does ministry. porque é uma parte muito crítica, essencial da maneira que Jesus exerce o ministério dele. And if each of you are going to do ministry like Jesus, E se cada um de nós aqui devemos fazer, né, vamos fazer o ministério de acordo com o ministério de Jesus, it's important that we all have a good understanding of compassion. é muito importante para que nós tenhamos esse conhecimento do que compaixão é. But here's the problem with our cultural views of compassion. Esse é um problema, então, existe um problema sobre visões culturais sobre o que compaixão é. Many of us here today have probably gathered our view of compassion from politics. Muitos de nós aqui têm obtido esse entendimento de que compaixão é da política. And that would be my guess. Eu acho que essa é uma coisa que eu estou tentando acertar. No matter whether you grew up in Japan or America or Brazil, Não importa se você nasceu no Japão, nos Estados Unidos ou no Brasil, culturally speaking, culturalmente falando, most of us get our view of compassion from politics or civics. a maioria de nós tem esse entendimento de compaixão que é vindo da política ou do âmbito público. And let me give you an example of this. Vou te dar um exemplo. In politics, you take a big amount of money, Na política, eles pegam assim uma grande quantia de dinheiro, and you put it into a bank account somewhere, eles colocam esse dinheiro então em uma conta bancária em algum lugar and then you set up some type of bureaucracy to manage that, e vai ter um certo tipo de burocracia para lidar com essa conta. and the bureaucracy creates a list of conditions. E essa burocracia vai criar uma lista de certas condições. And if people who are in need meet those conditions, E se as pessoas que estão passando por necessidades atenderem esse critério, essas condições, then the bureaucracy will allot money to them based on meeting those conditions. então essa burocracia vai então separar uma parte do dinheiro para atender as necessidades dessas pessoas. Political compassion is really conditional compassion. Essa compaixão política, ela é uma compaixão que há uma condição para ela que ela aconteça. And my deep suspicion is that many of us operate under that view without knowing it. E a minha suspeita é que muitos de nós agimos com esse entendimento, talvez sem mesmo saber. Let me give you an example of this Vou te dar um exemplo aqui. after I drink this water. Depois que ele beber a água. Let's say you are driving down I-4 Suponha que você está dirigindo então na I-4, na I-4. and you pull off on the side road. E você então para o carro assim no acostamento. You come to the stop sign, Você para lá no placa de pare. and there is a homeless man who is now approaching your car. E aí tem um homem desabrigado que vem em direção ao seu carro. He holds up the cardboard sign like this. Ele segura um papelão que tem algo escrito, né? Parece com isso. Most of us in this room, I would guess, A maioria de nós aqui, eu Our- adivinho isso. our reaction is to do this right here. A nossa reação é simplesmente fazer isso aqui. You don't make eye contact. Você não vai olhar diretamente nos olhos da pessoa. You discriminately lock the door. Você tranca a porta, trava a porta bem de maneira discreta. But you pretend that you weren't locking the door. Mas você presume ou pretende. Como fala? Pretend you, Você you act não out. deixa a pessoa saber que você está travando a Maybe porta. reach in the passenger seat looking for some papers, Talvez você pega hoping that person walks tenta on pegar alguma past coisa you. no banco esperando que a pessoa passe, né, do seu carro. And I would guess that in the back of your mind, E eu adivinho que talvez o que você está pensando na sua mente, you begin to wonder if you should actually have compassion on this man. você começa a se perguntar, será que eu deveria mesmo ter compaixão para essa pessoa? Perhaps even in the form of giving this person money. Talvez a sua compaixão poderia ser demonstrada em um ato de dar uma certa quantia para ele. And here's what many of us will think. Mas isso é que muitos de nós vai pensar. And let me be honest. Here's what I would think. Vou ser honesto, vou falar o que eu vou pensar, o que eu pensaria. I would think,
but this person is likely to spend this money on drugs Mas provavelmente essa pessoa vai gastar o dinheiro que eu der nas drogas or alcohol, ou bebidas alcoólicas. and therefore I shouldn't give them money E por isso eu não devo dar a essa pessoa dinheiro. because I will be participating in their bad behavior. Porque eu vou estar então participando de uma maneira num comportamento ruim dele. Now, I'm not going to ask for a show of hands, Não vou pedir que vocês levantem a mão, não. but I would guess most of us are thinking along these lines. Mas eu penso que muitos estão pensando da mesma maneira agora. And I'm not here to be judgmental or to be upset about that. Eu não estou aqui para julgar ninguém, nem para ficar chateado com nada. I'm telling you, I'm part of that crowd. Eu estou falando que eu faço parte desse tipo de pessoa que pensa dessa maneira. So I want you to hear Jesus speaking to me and to y'all today. Então eu quero que vocês pensem que, entendam que Jesus está falando comigo e também com vocês nessa manhã. Here's the problem with this demonstration of compassion. Esse é o problema desse tipo de demonstração de compaixão. This is still political compassion, Essa é ainda uma compaixão política. or to say it's conditional compassion. Uma compaixão que existe uma condição para que ela seja feita. I'm only going to give money to a homeless person Eu somente darei dinheiro para uma pessoa desabrigada under the condition that they not spend it on drugs and alcohol. se a condição for que ela não for gastar esse dinheiro com drogas ou bebidas alcoólicas. Right. Now, I understand this approach, and I even live out this Eu approach. entendo esse tipo de abordagem e eu vivo assim também. But watch how conditional compassion makes its way into our family life. Mas olha como essa compaixão política acaba infiltrando nos nossos lares Or into our friend life. ou na vida com os nossos amigos. Let's say we have a friend who is going through some type of bad experience. Suponha que a gente tem um amigo que está passando por dificuldades. And in a conversation with them, Em uma conversa com eles, they say something really upsetting to us. esse amigo fala algo que, assim, que te chateia. You know this, you're sitting down for coffee, Você está lá tomando café, and you're having a conversation, tendo uma conversa, and they say something really offensive towards e you. eles falam, esse amigo fala algo que te ofende. And it takes you back a little bit. E você pausa, você fica um pouco com o pé atrás. And here's what you think in your head. E é isso que você pensa. Or here's what I think in my head. Let me Ou just, talvez seja isso que eu penso. how dare you talk that way to me? Como você ousa falar dessa maneira comigo? My mommy loves me and says I'm great. A minha mãe me ama e ela diz que eu sou ótimo. God loves me and says that I'm great. Deus me ama e Ele diz que eu sou ótimo. I can't believe you would ever say something so offensive to me. Não posso nem acreditar que você falaria algo tão ofensivo para mim. I'm going to get up and leave this conversation right eu vou now. ficar de pé e vou sair dessa conversa, terminar essa conversa agora. No one talks that way to me. Ninguém fala dessa maneira Right? And comigo. then you just kind of, right? Just kind of walk É off. assim que você faz e sai da conversa. Right. Here's what's going on in this conversation. É isso que está acontecendo nessa conversa. We're practicing conditional compassion. Estamos praticando uma compaixão que tem condições. I'm only going to love you Eu somente vou te amar if you speak kindly to me. se você falar de uma maneira agradável, gentil comigo. But if you speak upsetting to me, Mas se você falar de uma maneira mais que vai me chatear, I'm out. eu estou fora. See, we have to be aware of the way we're thinking about compassion. Nós temos que ter ciência da maneira com a qual pensamos sobre compaixão. And the problem is many of us operate with conditional compassion. E muitos de nós operam dessa maneira, com uma compaixão que impõe condições. But here's the thing. Mas aqui é algo. Jesus doesn't operate under conditional compassion. Jesus não opera dessa maneira de compaixão. And it's not that Jesus just brings Christian conditional compassion. Não é que Jesus também vai simplesmente trazer uma compaixão que é cristã. Jesus operates under a radically different understanding of compassion. Jesus Cristo opera de uma maneira radical em relação à compaixão. And so I think it would be important for us to spend a few minutes Então eu acho que é importante para a gente passar alguns minutos, trying to understand the biblical view of compassion, tentar entender então essa visão bíblica do que compaixão é. especially if we're going to be the kind of people who regularly participate in ministry to one another. Especialmente se a gente é o tipo de pessoas que vai passar tempo em ministério servindo uns aos outros. So if you have your Bibles, I want to invite you to open to Se vo- Acts 20. Se você estiver com a sua Bíblia, e abra lá em Atos capítulo 20. And it will be on the screen as well. We're going to look at one verse. E vai estar na tela também, nós vamos olhar o versículo. Um versículo só.
Man, I'm preaching so hard. It's just I'm getting the Pentecostal sweats, right? I'm just doing the slide across. Can you translate that? Does that Ele work? está falando que está pregando tão forte que está suando. Na verdade, ele está falando que é o suor pentecostal que ele está sentindo agora. Does that translate when you do the sweat and then the slide across the stage with the microphone? Does that work? Quando você prega de maneira pentecostal, que você começa a suar, você vem para o lado do palco, começa a pregar de maneira mais fervorosa. I'm not sure if that translates. Okay. It does. Okay, awesome. Gil tells me it does. Okay. Acts chapter 20. Lá em Atos, então, capítulo 20, vamos lá. This is one of the few times in Scripture Essa é uma das poucas vezes na Escritura where Paul is directly quoting Jesus. que Paulo está diretamente citando algo que Jesus falou. Paul is speaking to the Ephesian church. Ele, nesse caso, ele estava falando com a igreja de Éfeso. He's about to leave to go somewhere else, maybe Rome. Ele estava se preparando para sair, talvez ir para Roma. He's having the crying, hugging, praying moment. Ele está tendo esse momento de oração, onde todos estão chorando. And he's now offering his last words to them. E Jesus, então, nesse momento, estava... Paul. E Paulo, então, dá as últimas palavras para os discípulos antes deles saírem. Yeah. So here, I'll read in English, or you can read in Portuguese. In all things I have shown you that by working hard in this way, we must help the weak and remember the words of our Lord Jesus, how he himself said, it is more blessed to give than to receive. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Achei assim que a galera conhece. They translate it a little different. Oh, That's awesome, good. cool. So the phrase I want us to look at is, it's better to give than to receive. A frase, então, que eu quero que a gente bem reflita sobre ela é mais bem-aventurado dar do que receber. This is Jesus' definition of compassion. Essa é a definição de compaixão que Jesus oferece. And I want you to notice three things in this definition. E eu quero que vocês observem 3 coisas nessa definição. Number one, A primeira that compassion is a proactive thing. é que a compaixão é algo proativo. Okay? It's proactive. The words used here are to give and to receive. As palavras usadas então nesse versículo é dar e receber. Okay. Anybody in here study language, or you're studying English, or you're Alguém que está learning, estudando línguas, inglês, or you're learning Portuguese? ou está aprendendo português? Okay, we got any professoras or professors in here? Tem alguém aqui que é professor? This is known as, I see you guys. Good Eu job. vi. Good job by Tô you. vendo as mãos de vocês. Tô These vendo. are, to give and to receive are the lexical forms of these verbs. Dar e receber, na verdade, são é a maneira que essas palavras são encontradas no dicionário. Ele falou de maneira léxica, encontrada no dicionário. And it's no mistake that Jesus uses this form to describe compassion. Não é um erro, não é por engano que Jesus então demonstra ou explica compaixão dessa maneira. For Jesus, compassion is a very active thing. Para Jesus, compaixão é algo ativo, It's actually a proactive thing. é algo proativo. And it is to say it is not a reactive thing. Não é algo que espera algo acontecer para que haja uma reação. Jesus is intentional and strategic Jesus, ele é estratégico e intencional. about looking for ways to be compassionate. Ele sempre buscou maneiras de demonstrar compaixão. Yeah, so that's the first thing. Essa é a primeira. Second thing is this. A segunda é, Compassion is also an act of giving. a compaixão é também um ato de doar. Jesus says it is better to give. Jesus disse, ele é mais bem-aventurado dar. When Jesus thinks about giving, Quando Jesus pensa ou fala a respeito de doar, it's not just money. não é somente o dinheiro. For Jesus, giving is time, talent, and your treasure. Dar para Jesus significa também você dar o seu tempo, os seus talentos e até mesmo os seus bens. Okay? It's all three things. São essas 3 coisas. And this is important to note E é importante para a gente saber, because Jesus is going to tell a story about compassion later. porque Jesus conta uma história sobre compaixão. And you're going to see all three elements E nessa história você verá esses 3 elementos que eu acabei de falar. in the story. Nessa história. Okay, so compassion is proactive. Compaixão é proativa, Compassion is an act of giving. compaixão é um ato de doar, And compassion is built around the gospel. e compaixão é construída através do evangelho. Okay. Jesus doesn't say giving is good, receiving is bad. Jesus não disse que dar é bom, receber é ruim. He's using the comparative. Ele está usando uma comparação.
comparativo. Yeah. So what he's saying is receiving is good, Ele diz que receber é bom, but giving is better than mas receiving. dar é melhor do que receber. And here's what Jesus has in mind. Então é isso que Jesus tem em mente. He has in mind the gospel, Ele tem em mente o evangelho, that God lavishly loves us, que Deus extravagantemente derramou o amor dele sobre nós. that there's nothing we can do to ever mess that up. Não tem nada que a gente possa fazer para arruinar esse amor que Deus nos dá. And there is similarly nothing we could ever do to earn more of that. E também, de uma maneira semelhante, não tem nada que você possa fazer que você vai merecer ou ganhar esse amor de Deus. The gospel begins with a gift that Jesus gives to us, O evangelho começa com esse presente, esse dom que Jesus nos dá. the gift of eternal life. O dom que é a vida eterna. And we receive it E nós recebemos as our first act as believers. como primeiro ato de crentes. And Jesus has in mind that we are so happy about receiving this gift O Jesus tem em mente que nós estamos alegres em receber esse presente. that out of the joy of receiving this gift, E por causa da alegria que é gerada dentro do nosso coração por receber esse presente, that we will go participate in helping give that gift to others, que nós vamos então ajudar, participar ativamente em levar esse presente até outras pessoas, that they might receive that gift too. para que as outras pessoas venham receber esse presente também. And so for Jesus, Então, para Jesus, compassion is at the heart of the gospel. compaixão está é a essência, o coração do evangelho. It is impossible to be a minister of the gospel. É impossível ser um ministro, uma pessoa que fala do evangelho. It's impossible to do gospel ministry É impossível fazer o ministério do evangelho, realizar um ministério, if you lack compassion. se você tem falta de compaixão. And so in light of these three definitions, or these three things, Então, essas três definições que eu falei, that compassion is proactive, que compaixão é proativa, that compassion is an act of giving, que compaixão é um ato de doar, and that compassion is built around the gospel, e que compaixão é construída através do evangelho, I want to offer this biblical definition of compassion to y'all. eu quero oferecer essa definição bíblica do que compaixão é. Okay. Compassion is proactive giving of time, talents, and treasures in a way that transfers the gospel from you to others. Compaixão é a doação proativa do seu tempo, dos seus talentos, tesouros, bens, né, de uma forma que transfira o evangelho de você, né, de si mesmo, para outras pessoas. Okay. So I'll say it one more time. Vou repetir. Compassion is proactive giving of time, talents, and treasures in such a way that it transfers the gospel from you to others. Compaixão é a doação proativa do seu tempo, dos seus talentos, seus bens e tesouros, de uma forma que transfira o evangelho de você, de si mesmo, para outros. And I want to show you where compassion, this type of compassion, is at play in the Bible. E eu quero mostrar para você onde esse tipo de compaixão é demonstrada na Bíblia. Okay. So there's this story that Jesus tells called the story of the Good Samaritan. Tem uma história que Jesus conta que se chama a história do bom samaritano. Who's heard this before? Quem já ouviu essa história antes? Oh, good. You're all Christians. Good. Todos Okay. vocês aqui, tô vendo. So here's the story of the Good Samaritan for those of you who haven't heard it before. Para aqueles que não ouviram essa história ainda, aqui vai a história. There was a man going between towns, Tinha um homem que vinha de uma cidade para outra. and some robbers come up and they beat him and they throw him in a ditch. Os assaltantes, né, espancaram ele, jogaram ele num buraco, They steal all his stuff and they take off. roubaram todas as coisas dele e fugiram. And they leave him here to die. E eles deixaram ele lá, prestes a morrer. And there are three people who walk past him. E teve três pessoas que passaram perto desse cara. They get off the interstate. Eles saíram do I-4, They pull over on the side of the road. eles pararam do lado no acostamento. They see a man on the side of the road who is in need. E eles viram então esse homem no acostamento e que estava necessitado. Now, the first two people who walk by Os primeiros dois homens que passaram, né, por esse homem, are a rabbi and a priest. um rabino e um sacerdote. Both of them Um know the Old levita e um Testament. sacerdote. Todos os dois conheciam profundamente o Velho Testamento. And both of them walk past this man who's beaten up. E esses dois primeiros passam assim longe do cara que havia sido espancado. And both of them do so because of conditional compassion. E eles fizeram isso por causa da compaixão que impõe condições. Both would like to be compassionate to this man, Eu creio que eles gostariam de exercer compaixão, mostrar compaixão para com esse homem, but he fails to meet their conditions mas o homem então ele não atendeu ao critério, às condições que eles impunham, because he's bloody. porque tinha sangue nele.
Levites cannot be around people who are discharging blood. Os levitas, está escrito, né, que eles não podiam estar perto de pessoas, não podiam tocar o sangue. And so he violates that condition of the Levites' compassion. Então a condição que aquele cara se encontrava violava a condição que estava prescrita no mandamento. The rabbi can't stop because it would inconvenience him, and he's on his way to his next important thing. O rabino, o sacerdote também não podia passar lá, talvez ele estava indo para o próximo evento dele. And so this man lies on the side of the road, Então esse homem está lá do lado na estrada, prestes a morrer. incapable of taking care of himself. Ele está incapaz de cuidar de si mesmo. Now, here's the interesting part of the story. Essa é a parte interessante da história. The third person comes by. A terceira pessoa, o terceiro homem passa. And let me tell you about this person. Eu vou falar um pouco sobre esse homem. This person is a Samaritan, Essa pessoa é um samaritano. which is to say they are half Jewish and half not Jewish Eles são ethnically. metade judeus, metade não judeus, de maneira étnica. And the Samaritans were considered marginalized people in this part of Israel. Os samaritanos ocupam essa parte em Israel e eles são, na verdade, meio que rejeitados, desprezados pelos judeus. I gave the same example on Tuesday night in our midweek gathering. Eu dei o mesmo exemplo que eu dei no ajuntamento, na reunião de terça-feira com os adultos. Eu vou repetir esse exemplo aqui. And I came up with several analogies. E eu falei para eles algumas analogias. I said it would be like a University of Florida person was on the side of the road. É como se tivesse uma pessoa da universidade, um estudante da Universidade da Flórida que está no lado da estrada. And a Florida State University person walked past them. Florida State University? A Florida was on the side of the road. Florida State's walking past them as the Samaritan. What was the first university you see? University of Florida. Okay. Ele vai falar um pouco aqui dos Estados Unidos. This is going to be a little hard because That's they have okay. to understand. Ele vai falar que a pessoa que estava do lado é da Universidade da Flórida. University of Florida. Yep. Right. And then the person that walks by. Florida State, yep. Vai na Universidade do Estado da Flórida. Is it two different universities? Duas universidades diferentes. Who are rivals in sports. Que são, em esportes, eles são rivais. Vocês estão entendendo? Okay. Então tá, me ajuda aí. So, this did not get as big a reaction as I thought. Isso não vai ter uma grande reação como ele achou que teria. So then I went to this analogy. Então aí eu peguei e falei uma outra analogia. And it got an amazing reaction. E aí nessa teve uma reação boa. And I suspect it'll get a similar reaction Eu here. acho que a gente vai ter a mesma reação aqui. Vamos ver. I want you to imagine Eu that quero que vocês a imaginem Brazilian person was beaten up on the side of the road. um brasileiro que foi espancado, estava no acostamento. And this was during World Cup season. E isso era durante a Copa do Mundo. And a man from Argentina walked past him. E um argentino passou do lado. Yeah. I thought that would get a reaction. Eu achei que essa ia ser a melhor reação mesmo. Right? Né? So this would be like an Argentinian man Então esse homem walks argentino past. que passa, sees this Brazilian beaten up and bloody vê o brasileiro lá sangrando, prestes a morrer, in the middle of World Cup season. no meio da Copa do Mundo. And instead of walking past him, now keep in mind, Mas mantém em mente isso. this person has unbelievable motivation to not show compassion on this person. Essa pessoa tem uma motivação assim, inacreditável para não demonstrar compaixão. His conditions are also met. His conditions are met. As condições... His conditions are, he would have all the conditions to not meet those needs. Ele teria todo motivo para não ajudar essa pessoa. But instead of walking past him, Mas ao invés de passar simplesmente do lado, this Samaritan stops. The Argentinian stops. o argentino para. And not only does he physically pick this man up Mas não somente fisicamente, ele levanta, carrega o brasileiro and gives of his talents. e oferece os bens que ele tem, os talentos. He puts this man on his horse Ele coloca esse homem então no cavalo and walks him to the next town. e leva ele até a próxima cidade. He also calls all of his friends in his network, Ele também chama, conversa com os amigos dele no network deles. makes sure that there is a hospital that will receive this man. Certifica-se que vai ter um hospital que vai receber esse brasileiro. So he uses his talents. He also inconveniences himself. Ele usa o talento deles, né? Porque aquilo era uma inconveniência para ele. He uses his time. Ele usa o tempo dele. He also agrees to pay for this man's medical bills. Ele também concorda em pagar todas as despesas médicas dele. And then this Argentinian Então esse argentino
turns to the doctor and says, vira para o médico e diz: I will inconvenience myself again next week. eu vou I will change my schedule next week. eu vou mudar a minha agenda na próxima semana. And come back here, E eu vou retornar. and if there are any outstanding costs, E se tiver algum gasto extra, I will pay for them as well. eu também vou pagar por eles. And Jesus says, E Jesus diz: this is a picture of compassion. essa é realmente a ilustração de uma demonstração de compaixão. This man gives proactively Esse homem deu de uma maneira proativa of his time, and his talent, and his do treasure tempo, do talento e dos bens dele, to care for another person e se importando com outra pessoa, in a way that communicates the gospel. de uma maneira que o evangelho é comunicado. You can imagine this Brazilian wakes up Você pode então imaginar esse brasileiro então acorda, and realizes he's been given a tremendous gift, ele percebe então que foi dado a ele um grande presente, one he could never repay. um presente que ele jamais poderia retribuir. And the only option for him E a única opção para ele is to pay it forward in proactive compassion. é pagar de maneira proativa. This is Jesus' view of compassion. Essa é pagar aos outros, né? Fazer pelos outros de uma maneira proativa. Essa é a visão de Jesus de compaixão. And it's the view of compassion I think Jesus is calling us to live in today. E essa é a visão de compaixão que Jesus deseja, quer que nós todos vivamos hoje. So let me talk about this practically. Então eu quero falar isso de uma maneira mais prática. Here's the question I want to ask. Uma pergunta que eu quero fazer. What would it look like for us to take steps towards this kind of compassion? Como a gente pode concretizar os passos que a gente vai dar para demonstrar compaixão dessa maneira proativa? I think there are 3 next steps that you can take. Tem 3 passos, eu creio, que a gente pode dar. Maybe you're someone who is operating with conditional compassion today. Talvez você é uma pessoa que está operando com compaixão que impõe condições. And maybe you want to move towards a Jesus view of compassion. Você quer então mudar disso, né, desse meio de maneira de compaixão, para realizar compaixão, demonstrar compaixão da maneira que Jesus faz. Step 1 for you would be this: O passo número 1 para você é este. to start living compassion awareness. Comece a viver de uma maneira consciente sobre demonstrar compaixão. Many of us are not compassionate because we're still reacting in compassion. We're not compassionate because we're reactive, not proactive. Muitos de nós não demonstramos compaixão porque a gente, na verdade, age de maneira assim, se acontece uma coisa, a gente vai reagir, ao invés de a gente mesmo tomar a iniciativa. Step 1 is to begin to ask Jesus O primeiro passo é começar a pedir a Jesus, to make us aware of when we can be more proactively compassionate. fazer com que a gente nos tornamos mais conscientes para demonstrarmos compaixão proativa. And maybe this is something that takes place in your family. Talvez isso é algo que esteja acontecendo na sua família. Maybe you're someone who's giving of money, Talvez você é alguém que está dando dinheiro, but you're less aware of you're less able to give time or of your talents. mas você não está tendo tempo, você não é tão capaz de dar o seu tempo ou os seus talentos. And maybe what Jesus will do Talvez o que Jesus faria is make you aware of all the opportunities for compassion you have in your family. fazer você ter conhecimento, ciência de todas as maneiras que você pode estar demonstrando compaixão para os seus familiares. Step 1 is very simple, O passo número 1 é muito simples. and anyone in this room can take that step. Todos aqui podem tomar esse passo. It's to simply pray É simplesmente orar and ask Jesus e pedir a Jesus to make you aware of your opportunities for compassion para fazer você ter ciência, conhecimento de maneiras que você vai poder demonstrar compaixão. in your everyday life right now. No seu dia a dia, agora. But maybe you're aware of compassion and you need to take the next step. Mas talvez você já tenha consciência, né, de que tem que demonstrar compaixão e você deseja então dar o próximo passo. The next step would be what I'm calling budgeted compassion O próximo passo eu chamo de compaixão orçada, or strategic compassion. ou uma compaixão mais estratégica. This is where you begin to set a strategy Você começa então a formar certas estratégias for regularly practicing compassion. para você praticar compaixão de maneira mais regular. So here's what I challenged our young people with. E assim que eu desafio os nossos jovens,
one of the easiest ways to practice is in the way we give our money. Uma das maneiras fáceis de praticar tem a ver com a maneira com que a gente dá o nosso dinheiro. So what if you created a $20 budget, Mas e se a gente criasse esse orçamento então de $20, por exemplo? a $20 budget category Uma categoria, né, de orçamento de $20 in your monthly budget no seu orçamento mensal? just to practice compassion? Simplesmente esse dinheiro vai ser voltado para você praticar compaixão. I want you to imagine now you're on the side of I-4 Eu quero então que você imagine agora você está lá no acostamento ou saindo da I-4 and you pull up to the stop sign e você chega então lá na placa de pare. and the homeless man now steps up and asks for money. Aí o homem desempregado vem, para lá e te pede dinheiro. Now, instead of having to fumble around in the car and pretend that you don't see him, Agora, ao invés de você ficar mexendo no carro, fingir que você não está vendo, you can roll down the window você pode então abaixar sua janela, o vidro, and you can ask him, "Are you Argentinian?" e você vai perguntar: você é argentino? If he says yes, you say, "No, no, no. Se você Viva é Brazil." argentino, se ele for argentino, ele fala: não, então não vou te já. I'm Não, kidding. I'm kidding. Don't do brincando, that. Don't do brincadeira. that. Now, you can roll down the window, Você pode então abaixar o vidro, take your $20 out, tirar esses $20 and give it to him compassionately. e dar de uma maneira compassiva. And you don't have one of these things where you hold on to it as he holds on to it like this. Grab onto it. Você não precisa dar dessa maneira assim, ó, And you segurando. say, "Don't spend this on drugs." Aí você diz para ele: não gaste isso com drogas. Right, you don't do that. Você não precisa fazer isso. You demonstrate the gospel. Você vai estar demonstrando o evangelho. You give it away. Você vai simplesmente doar. And you trust Jesus to do what he wants to do. E você vai confiar em Jesus sobre o que ele pode fazer. This is budgeted compassion. Esse é o tipo de compaixão que eu digo orçada. And maybe that's the next step for one of you in here. Talvez esse é o próximo passo que alguns de vocês devem tomar. But maybe you're already doing that. Talvez você já está fazendo demonstrando esse tipo de compaixão. So the last step here, Então o último passo and probably the hardest step, talvez esse é o mais difícil. is what I'm calling lavish compassion. É uma compaixão extravagante. This is the ideal of compassion. Esse é o ideal de demonstração de compaixão. This is the type of compassion that Jesus lived regularly. Esse é o tipo de compaixão que Jesus viveu e demonstrou regularmente. And it's the compassion that we sang about in our last song. Essa é a compaixão que a gente cantou na última música aqui hoje. It is the reckless love of God, É o amor extravagante de the Deus. extravagant love of God. I like that better. Ele gosta mais de extravagante do que reckless. It's the one that understands that people don't deserve it, Demonstrar compaixão de maneira que diz que as pessoas não merecem, and the people around us can't earn it, as pessoas não podem ganhar essa compaixão, but still we give it away. mas ainda assim nós demonstramos esse tipo de compaixão. It's the kind of compassion É o tipo de compaixão that if you really start living this, que se você realmente colocar isso em prática, your friends may think you have joined a cult, os seus amigos vão achar que você se uniu a uma seita. right? Has anyone ever had that before where they think you really believe in Jesus way too much? Alguém já falou isso para você? Você crê em Jesus demais. Anybody believe that? Okay, Alguém we've já got some people ouviu in isso? here, Você crê em right? Jesus demais. Yeah. It's a radical, extreme, strategic É algo giving away of radical. everything. Extreme giving away of everything. Radical, extremo, uma maneira radical, extrema de doar. And it's the way that Jesus lived every day of his life. Essa é a maneira que Jesus viveu todos os dias de sua vida aqui na Terra. So I don't know where you guys are today. Eu não sei onde vocês estão hoje. Maybe you need to take the first step Talvez vocês precisam tomar o primeiro passo, dar o primeiro passo, and ask Jesus to make you aware of your compassion. e pedir a Jesus, Jesus me faça ter conhecimento de que eu preciso demonstrar compaixão. Maybe for you it's step 2 in budgeting compassion. Talvez é o passo 2 que você tem que realizar uma compaixão orçada. Maybe you need to take the restrictions off and take step 3. Talvez você tenha que remover todas as restrições e dar o passo de fazer a compaixão, de realizar a compaixão extravagante. And begin lavishly giving away E de maneira extravagante começa mesmo a doar your time and your treasure o seu tempo, os seus bens and the third one. What's that third one? Time, treasure, and talents. Thank e you. os Sorry. seus talentos. And talents. It's been a long morning. Uma manhã But longa. maybe that's what God's calling you to do today. Talvez seja isso que Deus esteja chamando vocês. Let me para tell fazer. you what I think our dream here for you is at First Orlando. Eu quero falar para vocês o nosso sonho aqui na First Orlando, o nosso sonho para vocês, para todos nós é: My dream is that compassion for you que compaixão, meu sonho é que compaixão para você would be an addictive experience. seja algo assim que vai fazer você ficar viciado em demonstrar.
that as you give money to a homeless person, Quando você der dinheiro ali para aquela pessoa desabrigada, that as you donate your time at Camp quando Orlando, você doa o seu tempo servindo lá no Camp Orlando, that as you donate your time in the pregnancy center, quando você doa o seu tempo lá no Pregnancy Center, no centro aqui de that gravidez, as you give your talents to a mission trip, quando você doa os seus talentos em uma viagem missionária, that you would be so addicted to that experience que você venha se tornar tão viciado, apegado a esse tipo de experiência, that you would begin seeking out more and more lavish compassion que você experiences. então buscar, então demonstrar compaixão de maneira cada vez mais extravagante. Maybe you'd really start going out and sharing the gospel at your workplace or in town. Talvez aí então você vai começar a compartilhar mais sobre o evangelho no seu trabalho, na sua cidade. Maybe you need to lavishly start a life group. Ou talvez você de uma maneira extravagante precisa dar um passo de começar um grupo de vida. Maybe you need to start lavishly mentoring middle school and high school students. Talvez você deve de maneira extravagante começar a liderar estudantes do middle school e do high school. Or college students or young Ou adults. até mesmo estudantes de universidade ou jovens adultos. Maybe you'd lavishly begin adopting some people who need adoption. Talvez você comece de maneira extravagante até a adotar pessoas que necessitam ser adotadas. Maybe you'd start lavishly serving somewhere inside our church or outside. Talvez você vai começar de maneira extravagante servir, demonstrar compaixão aqui na igreja ou até mesmo fora. I wonder what it would look like for all of us to live a lavish kind Eu of fico compassion. pensando como seria para todos nós vivermos demonstrando esse tipo de compaixão extravagante. And it's towards that end that I want to begin praying for you today. E é em relação a isso que eu quero orar nessa manhã para todos vocês. By the way, before we pray, Antes da gente how orar, about Gil, right? Great job. Shake and bake, buddy. All right. Hey, I'll say this and you can translate. I love working with Gil. ele ama trabalhar comigo. He's a tremendous asset to our church and to our ministry. Peça-chave na igreja. Is it weird talking about yourself, translating Yeah, it is, yourself? yeah. You should translate that, right? Okay, you're doing a great job. Also, how about our band here, E a right? nossa banda aqui. Here, I have to come over here too. So, this is my friend Anna. Essa é minha amiga Ana. Anna, if you guys don't know this, serves on our young adult staff. Ela and serve does com a a gente tremendous no job. Ministério de Jovens. Not only is she unbelievably intelligent, Ela não é, ela é inteligente, muito inteligente. and you guys know that she's a great singer, Vocês também sabem que ela é uma grande cantora, but she's a fantastic leader. mas ela é uma líder fantástica. And if you guys give her time, Se você der tempo para ela, she is going to make our worship team here just the most fun place to serve. ela vai fazer com que o Ministério de Louvor, né, seja o melhor, um dos ministérios mais legais para servir aqui na igreja. So she's great. Great job. I love you. Okay, let me pray for y'all. Can I invite y'all to stand and Queria maybe ficar- just que todos ficassem hug de one pé. another? Well, I'm a very huggy person, so Abraça a pessoa do lado, vamos be ficar todo mundo cool, junto. respect boundaries, okay? Just Mas seja legal, respeite os limites aí. leave room for the Holy Spirit. Deixe espaço para o Espírito Okay, Santo. we're going to hug and pray. Here we go. A gente vai abraçar, vamos orar, vamos orar. Jesus, I thank you for my friends, Jesus, obrigado pelos meus amigos. and I pray that you'd make us into lavish compassion participants. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos faça participantes extravagantes de compaixão, For your glory, para a sua glória, for our good, para o nosso bem and for the good of this city that we love, e para o bem-estar da nossa cidade que amamos, that you've given us to reach que o Senhor nos deu para alcançar with a compassionate gospel. com um evangelho de compaixão. To your name be all glory and honor and dominion and power forever and ever. Ao seu Amen. nome seja toda glória, honra e poder para todos sempre. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. You guys have a Amém. great week. Thanks for letting me be Tenha here. bom final de semana, muito obrigado por ter vindo. O Senhor abençoe. Great job, great job. Quem quiser oração, vai ter gente na frente também. Deus abençoe, tenha uma grande semana. Não esqueça do Camp Orlando, VBS. Vamos continuar servindo. Deus abençoe todos vocês.